Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Vamos agora estudar a estrutura do músculo esquelético. Nós vimos que a musculatura esquelética possui esse nome por estar associada aos ossos do esqueleto. Macroscopicamente, o músculo consiste em um ventre e no tendão. O ventre é o tecido de aparência avermelhada, onde está a maior população das células musculares e dos capilares sanguíneos. Já os tendões são estruturas de tecido conjuntivo denso modelado e que fixam o ventre muscular aos ossos. Na respectiva imagem, peça anatômica, a gente pode observar então o ventre muscular, no caso do músculo bíceps braquial, com os respectivos tendões ou tendão bicipital, tendão da cabeça longa do bíceps e tendão da cabeça curta do bíceps. Bom, as fibras do tendão então se entrelaçam com as fibras do periósteo e também se prendem ao ventre muscular, né, a parte vermelha onde estão as células musculares. Envolvendo o ventre muscular, há uma bainha de tecido conjuntivo chamada de epimísio. Epi, né? Acima do músculo. Note que septos dessa bainha do epimísio se estendem para o interior do músculo, carregando nervos, vasos sanguíneos e também vasos linfáticos, não mostrado na respectiva figura. Agora perceba que as fibras musculares, ou seja, as células musculares, como você pode observar aqui, temos uma com o seu respectivo núcleo, elas se agrupam e formam feixes que são envolvidos por um tecido conjuntivo, o chamado fascículo. Ou seja, então o fascículo é um tecido conjuntivo onde há um conjunto, um grupo de várias fibras musculares no seu interior. Envolvendo este fascículo aqui, como você pode observar, está o perimísio e circundando cada fibra muscular, como você pode observar, de coloração mais clara, com presença de vasos sanguíneos, está o endomísio. Isto é, um tecido conjuntivo que ajuda a manter as fibras musculares juntas, próximas umas às outras.
E aí cada fibra muscular, como nós já vimos, possui o núcleo, o retículo sarcoplasmático, as unidades funcionais da célula muscular, no caso a miofibrila, com seus respectivos filamentos finos e grossos que nós vamos ver mais adiante. Vamos analisar a respectiva imagem microscópica, onde nós podemos observar então o fascículo, onde há um grupo de fibras musculares, o perimísio, o tecido que circundam essas fibras musculares, circundam o fascículo, e entre as fibras musculares a gente pode observar o chamado endomísio. Além disso, podemos observar então as fibras musculares, né, de forma unitária, com seus respectivos núcleos, mais escurinho, e com diversos pontinhos vermelhos, sendo estes as miofibrilas. Bom, vamos estudar agora as estruturas de uma fibra muscular aqui situada dentro dessa linha vermelha. Tá? Bom, então a membrana de uma fibra muscular ou de um miócito é chamada de sarcolema. E tudo que é envolvido pelo sarcolema, ou seja, tudo que está no citosol, ou seja, no citoplasma da fibra muscular, agora também muda de nome. O citoplasma dessas células passa a ser chamado de sarcoplasma. No sarcoplasma há muito glicogênio e muita mioglobina, uma proteína encontrada apenas nos músculos e responsável pelo carreamento do oxigênio. E são essas moléculas que dão à fibra muscular a coloração avermelhada. As principais estruturas do músculo esquelético, ou melhor dizendo, dos músculos estriados, são as miofibrilas. Essas são as unidades funcionais da fibra muscular, onde estão os elementos contráteis. A miofibrila possui aproximadamente 2 micrômetros de diâmetro e elas se estendem por todo o comprimento da fibra muscular. Cada miofibrila é constituída por diversos tipos de proteínas organizadas nos sarcômeros. São os sarcômeros que conferem à fibra muscular a aparência estriada, como nós vimos na aula anterior. Perceba que estrategicamente ao redor de cada miofibrila há uma vasta densidade de retículo sarcoplasmático, bem como mitocôndrias. Bom, então na ilustração abaixo, uma imagem por microscopia eletrônica, mostrando um sarcômero, confirmando aquela aparência estriada que é característica da musculatura esquelética e cardíaca. Bom, vamos observar agora uma outra ilustração, mostrando também o sarcolema, né, a membrana plasmática
da fibra muscular, o retículo sarcoplasmático, aqui em azul, envolvendo as miofibrilas, bem como uma alta densidade de mitocôndrias, e os motores moleculares da miofibrila, os filamentos grossos e finos, que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas eu quero chamar a atenção para uma estrutura também muito importante, que são os chamados túbulos T, ou túbulos transversos. Perceba que esses túbulos se formam a partir do sarcolema e se vaginam e se ramificam no interior de toda a fibra muscular. Se nós observarmos a ilustração abaixo, nós podemos observar então o sarcolema, a formação dos túbulos T, que se vaginam então para o interior da fibra muscular, e muito próximos a esses túbulos estão algumas áreas mais dilatadas dos retículos sarcoplasmáticos, chamadas cisternas terminais. Lembrando que o retículo sarcoplasmático é uma organela responsável pelo armazenamento de cálcio. Desse modo, então, o túbulo T mais as duas cisternas terminais formam uma tríade, certo? Então perceba que uma vez que o túbulo T é uma continuação do sarcolema, então nós podemos dizer que o líquido que encontra-se no interior do seu lúmen é um líquido extracelular, ou seja, os túbulos T são extensões do meio extracelular. Vamos analisar agora uma imagem de microscopia eletrônica, certo? Então a gente vai observar a estrutura da tríade, certo? Vamos lá, ó. Então, como a gente pode observar na respectiva microscopia eletrônica, nós podemos observar túbulo T bem ao centro, um pouquinho mais escuro, e as cisternas terminais dos retículos sarcoplasmáticos. Percebe? Se a gente ampliar a imagem dessa tríade, então a gente pode observar aqui ao meio a membrana do túbulo T, certo? Então, o sarcolema, e também podemos observar a membrana do retículo sarcoplasmático, né? Da cisterna terminal do retículo sarcoplasmático, né? Uma de cada lado. Então essa é a formação de uma tríade. Perceba que há uma região escura entre a membrana do túbulo T e a membrana do retículo sarcoplasmático. Essa região mais escura é uma região de interação entre receptores de dihidropiridina e ryanodina. Bom, mas o que é isso? O que é essa interação, Pedro? Vamos olhar mais de perto por meio da respectiva ilustração. Nós temos então essa primeira membrana como sendo a membrana do túbulo T, ou seja, a membrana da fibra muscular, o sarcolema. Portanto, à sua esquerda, nós temos o lúmen do túbulo T, que é, portanto, o espaço extracelular, que contém
líquido extracelular. Do outro lado da membrana está o interior da célula, com seu respectivo citosol. E essa segunda membrana que nós vemos é a membrana do retículo sarcoplasmático. E do outro lado dessa membrana, nós podemos observar então o lúmen do retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático que armazena uma alta concentração de cálcio. Beleza? Bom, na membrana que forma os túbulos T, há a presença de um receptor chamado receptor de hidropiridina, que nada mais é do que um canal de cálcio dependente de voltagem ou controlado por voltagem do tipo L. Perceba que ao repouso esses canais encontram-se fechados e eles possuem uma interação mecânica com receptores de ryanodina. No caso da fibra muscular esquelética, são do tipo 1. E perceba que em condições de repouso, eles também encontram-se fechados, ou seja, mantendo o cálcio no interior do retículo sarcoplasmático. Quando o potencial de ação alcança os túbulos T, há então uma mudança conformacional dos receptores de dihidropiridina, o que então abre esses canais e permite então o influxo de cálcio a favor do seu gradiente eletroquímico para o interior do citosol da fibra muscular. E essa mudança conformacional nos receptores de dihidropiridina também estimulam a abertura dos receptores de ryanodina, permitindo desse modo que o cálcio do retículo sarcoplasmático também se difunda para o citosol da fibra muscular, né, o sarcoplasma. Desse modo, então, os receptores de dihidropiridina funcionam como uma espécie de sensor de tensão para que também haja a abertura dos receptores de ryanodina. E desse modo, então, com o influxo de cálcio para o citosol oriundo do retículo sarcoplasmático e do meio extracelular, há então uma elevação da concentração de cálcio no citosol. E posteriormente nós vamos entender o porquê dessa elevação de cálcio no citosol. Bom, vamos agora voltar a analisar as estruturas da miofibrila, no caso do sarcômero. Então, como nós podemos observar na respectiva microscopia eletrônica, o sarcômero compreende o espaço entre uma linha escura e outra. Essas linhas escuras são os chamados discos Z, que, como você pode observar, são estruturas em zigue-zague e que são pontos de fixação para os filamentos finos. São esses filamentos com uma coloração mais clara, uma espécie de lilás. E também são pontos de fixação para filamentos
de uma molécula chamada titina, uma molécula elástica constituída por mais de 25.000 aminoácidos, cuja função é estabilizar os filamentos grossos, bem como também são responsáveis pela elasticidade do músculo, uma vez que essas moléculas de titina, essas fibras de titina, são responsáveis por trazerem o músculo de volta à posição de repouso após um alongamento. O sarcômero também possui uma área chamada de banda I, que é essa área mais clara, sendo assim ocupada apenas por filamentos finos, como nós podemos observar na ilustração abaixo. A banda I, então, sendo ocupada apenas pelos filamentos finos. E perceba também que o disco Z passa bem no meio da banda I, ou seja, a banda I compreende mais de um sarcômero de um lado e outro sarcômero do outro. A zona mais escura do sarcômero é a banda A. O centro da banda A, essa área rosa, é constituída apenas por filamentos grossos e é chamada de zona H. E a área mais escura, roxa, se deve à sobreposição dos filamentos grossos e finos, como nós podemos observar na respectiva imagem, tá vendo? Então toda essa área onde há a sobreposição entre filamentos grossos e finos é essa região mais escura da banda A. E essa linha escura, bem no meio da banda A, no meio da zona H, é constituída por proteínas onde os filamentos grossos se ancoram, sendo esta chamada de linha M, de meio. Bom, agora nós vamos estudar os filamentos grossos e os filamentos finos. Vamos iniciar pelos filamentos grossos. Bom, os filamentos grossos são constituídos por cerca de 250 moléculas de miosina. Miosina, que foi a primeira proteína motora identificada no músculo esquelético e foi posteriormente classificada como sendo do tipo 2, por possuir duas cabeças. A molécula de miosina é constituída por duas cadeias pesadas, que são essas moléculas de coloração verde, verde escuro e verde claro, e 4 pares de cadeias leves, que são essas em coloração azul. Cada cadeia pesada possui um domínio globular, uma cabeça em sua extremidade N-terminal, e é seguida por uma sequência de aminoácidos que se entrelaçam formando duas hélices, né, a cauda da miosina. E como você pode observar, é a interação entre as caudas que leva à formação do filamento grosso. Bom, as cabeças da miosina também são chamadas
de subfragmentos 1, S1, possuindo estas um sítio de ligação para actina e um sítio de ligação para o ATP. Esse sítio de ligação para o ATP possui uma atividade enzimática, portanto, a miosina também é chamada de muitas vezes de miosina ATPase, uma vez que a cabeça da miosina, por meio deste sítio, quebra a molécula de ATP. Portanto, o subfragmento do tipo 1 é responsável pela atividade enzimática e química da contração muscular. Já o subfragmento 2 consiste em uma área que liga a cabeça da miosina à cauda da miosina, sendo esta região também chamada de dobradiça. Para se ter uma ideia, a comparação entre diversos tipos de células eucariontes indica a existência de pelo menos 37 famílias de miosina. O respectivo gráfico mostra alguns tipos de miosina, sendo a miosina encontrada na musculatura esquelética humana a miosina do tipo 2, como já mencionado. Já os filamentos finos consistem em duas fitas de subunidades repetidas de actina globular. Tá vendo essa proteína arredondada? Por isso, do nome globular, ou simplesmente abreviada para actina G. Desse modo, então, essas fitas se entrelaçam e formam uma estrutura helicoidal. Perceba que essa estrutura helicoidal dá uma meia volta a cada 7 monômeros de actina globular, sendo este conjunto de 7 monômeros chamado de actina filamentosa ou actina F. Perceba também que cada monômero de actina possui um sítio de ligação para a miosina, essa estrutura de coloração preta que encontra-se escondida por essa fita azul, que trata-se de uma proteína fibrosa chamada tropomiosina, ou seja, a tropomiosina ao repouso obstrui os sítios de ligação da miosina da actina globular. Perceba ainda que nas extremidades de cada molécula de tropomiosina há um complexo chamado complexo troponina, que são essas 3 moléculas de cor rosa, né? Esse complexo troponina é constituído por 3 polipeptídeos: a troponina I, a troponina C e a troponina T. Quando a concentração de cálcio no citosol aumenta, a troponina C se liga a até 4 moléculas de cálcio e faz com que a troponina I e a troponina T se desconecte da actina e movimentem a tropomiosina.
E com o movimento da tropomiosina, os sítios de ligação da miosina nas moléculas de actina globular passam então a serem expostos, e desse modo a interação entre actina e miosina já pode ocorrer. Além disso, entre as estruturas helicoidais formada pelos filamentos de actina, há uma grande proteína não elástica que acompanha os filamentos de actina e se fixam ao disco Z, o que ajuda a estabilizar esses filamentos. Então, nessa aula, nós estudamos as estruturas que constituem a musculatura esquelética.